Olá, galera, graça e paz. Eu sou o pastor Rafael Vieira e eu estou muito feliz por você estar aqui. Nós hoje damos início a mais um episódio do nosso podcast. Nós hoje vamos falar sobre as epístolas gerais, sobre as epístolas de Tiago, de Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, Judas. Então, antes da gente iniciar, deixa eu te fazer um convite. Tem vídeo novo lá no canal do YouTube. Vá lá, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tem conteúdo a respeito da forma como alguns povos viam a pessoa de Cristo. Tem diversos outros conteúdos, tem séries que foram iniciadas, estão sendo divulgadas em trecho lá no Instagram. Se você também não me segue lá no Instagram, vai lá, tem conteúdo no feed para você, conteúdo teológico, conteúdo sobre a história da igreja cristã, conteúdo sobre bibliologia, conteúdo sobre os evangelhos, enfim, vários conteúdos para que você possa crescer nesta área de conhecimento a respeito de Cristo. Se você quiser, vá lá no site. Todo o conteúdo que é divulgado nas mídias sociais é disponibilizado primeiro lá, de forma antecipada, para quem é inscrito. E a inscrição é gratuita. Você pode acessar com a sua conta do Facebook ou criar sua conta. Então, vai lá, seja abençoado. Existem diversos artigos a respeito de teologia, esboços, mensagens, enfim, muita coisa para você. E eu espero que esse conteúdo te ajude de alguma forma. A respeito do livro da Epístola de Tiago, o autor, Tiago, irmão de Jesus, grande parte dos teólogos compreendem que esse livro ele foi escrito pelo Tiago, que era irmão de Jesus. Isso daí é muito importante para a gente saber, porque nos faz compreender quão importante é o relato deste Tiago a respeito daquilo que ele aprendeu com Cristo. Porque nós vemos em algumas passagens, em algumas circunstâncias, até mesmo aquela talvez mais conhecida, quando chegam para ele e falam: Jesus, tua mãe está aí fora, seus irmãos estão aí fora. E Jesus fala que meu irmão, minha mãe é todo aquele que segue e faz a vontade do Senhor. Então isso é importante para você compreender que talvez até em algum período da história esse irmão não tenha sido um discípulo, um seguidor, alguém que acreditava realmente de forma convicta a ponto de seguir constantemente a pessoa de Cristo. Então, essa linha que é apresentada por grande parte dos teólogos de que Tiago foi escrito pelo irmão de Cristo é importante para a gente compreender o quanto este livro ele tem um peso e um impacto para a nossa compreensão a respeito de Cristo. Ele foi escrito numa hipótese plausível para um novo Israel, para os judeus que viviam como peregrinos que tinham se convertido ao cristianismo. E essa epístola foi escrita aproximadamente nos anos 80 depois de Cristo. Lembrando que nos anos 80 depois de Cristo, ela surge como também após ali uma linha de pensamento do ebionismo que surge ali por volta de 70 depois de Cristo, segundo o relato de Epifânio. Então essa carta aí também ela tem um peso no combate às ideologias que são contrárias e distintas a respeito de Cristo. Por quê? Porque o ebionismo também ele surge ali como dentro de uma linha de pensamento de judeus convertidos ao cristianismo, que tinham como determinação, e eles acreditavam fortemente, que a justificação ela necessitava de obras, ela necessitava de ação, então ela precisava de prática. E aí Tiago ele fala muito a respeito de obra também, que a fé sem obras é morta, tentando fazer ali uma equalização de que o ebionismo não vale, porque eles refutavam a justificação pela fé, mas eles também apresentavam para os cristãos que não adianta só ser graça, não adianta só a fé, só ter a fé. É preciso ter obra. Por quê? Porque a obra ela evidencia a fé. Então Tiago ele está dentro de uma declaração clara para os judeus convertidos, de que existe uma linha de pensamento que não deve ser considerada. Contudo, nós precisamos continuar agindo e não somente dizer. Isso vale para os nossos dias também. Não adianta você só falar e você não ter obra, você não fazer nada, você só ser um frequentador de culto. E isso é importante. O motivo da epístola de Tiago é justamente pelo esfriamento. Havia problemas no culto e problemas de relacionamento entre ricos e pobres. Se a gente for pegar essa questão do ebionismo novamente, o ebionismo ele definiu a pobreza como um estilo e um padrão de vida por conta de alguns textos. Você vai ver um texto de Mateus 5,3, você vai
evidenciar isso, tem Lucas 7, Lucas 4 também, fala a respeito dessa questão de um estilo de vida, de um padrão de pobreza como estilo de vida que o ebionitismo sofreu. E aí há um choque de relacionamento entre ricos e pobres dentro da igreja, onde que Tiago está inserido, que ele começa agora a relatar e enviar cartas, epístola, para corrigir o esfriamento e esses problemas. Na epístola de Pedro, 1 Pedro, o autor é Pedro, o apóstolo, o destinatário ele envia aos eleitos que vivem como estrangeiros na dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Betínia. Essa, esse alvo da mensagem de Pedro é oriundo da necessidade que ele enfrenta, que ele enxerga, para falar com os judeus, principalmente, que acabaram se dispersando. E há uma preocupação para que eles não se percam no caminho. Essa epístola foi escrita aproximadamente em 64 depois de Cristo. Foi escrita na Babilônia. Aí a gente percebe uma coisa muito importante. Não é a Babilônia que a gente viu lá no Antigo Testamento, mas era uma nomenclatura que os cristãos da época utilizavam para se referir a Roma. Lembrando que essa epístola ela poderia ser uma epístola que sofresse ali uma sanção, fosse averiguada para ver se tinha alguma acusação contra Roma. E dentro dessa linha de pensamento, os cristãos, eles quando escreviam, eles mencionavam o nome Babilônia para que não houvesse prisões ou perseguições ou mais punições por conta de carta e para que a carta conseguisse chegar no alvo. E as pessoas entendiam que quando havia referência à Babilônia, essa referência era clara a Roma, por ser um povo que estava oprimindo Israel, subjugando Israel, e Israel estava ali sob o domínio de Roma. E aí quando Pedro ele escreve essa carta, ele está dizendo, estou escrevendo essa carta de Roma, por isso que há diversas menções à Babilônia ali. E isso aí era para evitar uma possível censura. As características especiais desta epístola é que ela é uma epístola da esperança, esperança viva, fundamentada na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Essa carta ela traz esperança para os seus leitores, dizendo a eles a respeito do sacrifício que Jesus Cristo fez, que ele ressurgiu e há evidências claras sobre isso, então podem ter esperança no amanhã que ele promoveu. Segundo Pedro, ela é escrita diferente da primeira epístola, utilizando possivelmente um novo intérprete por conta das diferenças de forma de linguagem, de literatura e de escrita. Então os teólogos eles compreendem que nessa segunda epístola é o mesmo autor, a mesma fonte de informação, que é Pedro, contudo, há um novo intérprete para poder relatar essa epístola, esses fatos que Pedro está narrando. Essa epístola ela não foi reconhecida como canônica até o Concílio de Cartago, em 397 d.C. Isso é muito importante porque a gente entende hoje a nossa Bíblia, e ela está ali consolidada, graças a Deus, fundamentada e preservada pelo Espírito Santo. Contudo, houve diversas tentativas de retirar livros, de não reconhecer livros. Até na Reforma Protestante houve teólogos e referências que não queriam livros como o Apocalipse dentro da Bíblia, como um livro considerado um livro sagrado. Existem outros livros como que não são considerados canônicos, não são considerados livros inspirados, porque tem relatos dentro deles que são de difícil compreensão. E aí a gente compreende essa questão agora do fato dessa epístola aqui não ter sido reconhecida como canônica até o Concílio de Cartago, e depois desse ponto ela foi reconhecida. O destinatário são os eleitos que vivem como estrangeiros na dispersão, mesma situação de Pedro. Foi escrito ali também por volta de 66 depois de Cristo, aonde na Babilônia também, como referência ao que foi dito na primeira epístola, e as características especiais
é que os principais verbos que empregam estão no futuro, uso presente, ao descrever o caráter e o procedimento dos libertinos, mas a presença e o ensino desastroso deles estão colocados no futuro. As características dessa epístola está tratando de problemas de caráter no presente, a respeito de procedimentos que não condizem com aquilo que Cristo requer, e ensina que há uma punição no futuro para estes que estão agindo aqui. Está dizendo, vocês estão cometendo erros e falhas aqui, estão sendo confrontados aqui, e se permanecerem com esses erros e essas falhas aqui, vocês sofrerão punições no futuro. Então é muito importante para a gente compreender que Pedro ele está dizendo, tem coisas que vocês vão confrontar agora, nesse momento, mas contudo essas pessoas equivocadas, permanecerão indo por esse caminho alheio à vontade de Cristo. Isso daí vai gerar para eles um caminho certo, que eles vão colher fruto daquilo mesmo que eles plantaram. Sobre as epístolas de João, 1ª, 2ª e 3ª João. O autor, apóstolo João, filho de Zebedeu, autor dos 4 documentos, destinatário, esses destinatários são os cristãos que não compreenderam de forma totalitária a mensagem que ele transmitiu no Evangelho. Quando foi escrita entre 90 depois de Cristo e 100 depois de Cristo, entre esse lapso temporal. E qual motivo? Alguém interpretou erroneamente o 4º Evangelho, ou seja, a alta cristologia, a pneumatologia, a ética e a escatologia, este grupo divide Jesus negando-lhe a carne. Essas pessoas não conseguiram compreender quem era Jesus. E elas não guardaram os mandamentos. Então, 1 João, ele quer corrigir os erros de interpretação, por isso ressalta o outro lado da moeda. O 4º Evangelho trata dos de fora, os judeus que se converteram ao cristianismo. E também a primeira epístola de João trata dos de dentro, ou seja, os hereges, aqueles que se converteram ao cristianismo, estão inseridos, mas agora estão trazendo ensinos inadequados, inapropriados. E aí nós iremos entender essas questões de uma forma bem clara mesmo, porque dentro aí desse tempo, como eu disse lá, entre 70 depois de Cristo, existem algumas seitas, alguns pontos que não conseguem compreender a pessoa de Cristo. E uma delas são os nestorianos. Os nestorianos eles negavam a natureza humana de Cristo. Para eles era impossível existir essa união. Para os docetistas também, os docetistas acreditavam que o Jesus ele era um espírito. Então, dentro dessas epístolas, Paulo está combatendo os gnósticos, e aí tem os gnósticos, os ebionitas gnósticos. Paulo está combatendo os docetistas, que acreditavam que o corpo de Cristo fosse um corpo fantástico, um espírito, e não um ser humano. E o Evangelho, o apóstolo João, ele está tendo a necessidade de combater essas linhas de pensamento que estão inseridas ali. E hoje nós ainda enfrentamos isso. Né? Se você for observar, existem seitas ou religiões ou templos, se podemos dizer assim, que ainda não acreditam em Cristo sendo 100% homem e 100% Deus, em uma unidade de natureza. E esses ensinos que nós precisamos combater também estavam lá, né, de forma mais clara, mas também já nasceram lá e perseveram até hoje dentro de muitas linhas de pensamentos teológicas para lidar e apontar a pessoa de Cristo. Hoje não de forma tão clara, eles atuam mais de forma subliminar, se pode dizer assim, mas continuam atuando. E a gente precisa ter discernimento para poder lidar com isso. A outra epístola é a epístola de Judas. Não tem uma definição se o autor foi realmente Judas, o irmão do Senhor. Não definem a respeito desse ponto. Então o autor é um autor que ainda é uma incógnita para a maioria dos teólogos. Definem o destinatário como possivelmente aos cristãos vindo do paganismo, vindo
de outras linhas de pensamento, de filosofias religiosas, e aos judeus não era necessário recomendar, porque eles já tinham outras epístolas, outros apóstolos os conduzindo, os direcionando, e algumas coisas que são apontadas aqui em Judas não estão bem alinhadas com a postura dos judeus. Ela foi escrita ali de forma tardia no Novo Testamento, por volta ali do fim do primeiro século ou início do segundo, e Judas ele usa Tiago como uma referência para escrever. Foi escrita onde? Também em Roma, na Babilônia, que era a forma como os cristãos da época tinham para evitar uma censura ou cadeia, alguma outra coisa do tipo, que pudesse prejudicar o envio da mensagem. E como característica especial, essa epístola ela combate falsos mestres de tendência gnóstica e que são libertinos, que criam na divisão da comunidade devido à sua maneira arrogante e mundana de viver. Eles prescindem da graça de Deus e de Jesus, querem ser mais do que seres celestes. Essa epístola ela vai combater de forma muito rígida quem tem ali como uma tendência gnóstica. Ela tem formas distintas de declarar e tem uma mensagem bem dura a respeito da nossa posição, da nossa postura. É uma carta talvez pouco lida por conta do preconceito a respeito de Judas, e ela traz informações quanto aos seres angelicais. Judas 1,6 diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou cadeias eternas sobre trevas até o julgamento do grande dia. Nos dá informação a respeito de um período de provação dos seres angelicais que não conseguiram se permanecer em uma posição. Isso também equivale para a gente, se nós não conseguirmos nos posicionar e permanecer naquilo que o Senhor nos tem chamado, a gente pode viver períodos difíceis, não só aqui nesse momento, mas também teremos uma eternidade calamitosa. Essas são as epístolas. Você encontra essas informações lá no site, de forma gratuita, o material utilizado como base. As referências bibliográficas são as cartas pastorais gerais e hebreus, do autor Bruno Galab, o Novo Testamento comentado de F. Davidson. Que Deus ele continue te abençoando hoje e sempre, que ele continue te instruindo. Volto a te falar, sou muito grato por você ter chegado até aqui, sou muito grato por nós estarmos conversando aqui. Existem outros conteúdos, outros episódios falando a respeito dos evangelhos. Se você ainda não ouviu, vá lá, ouça, que Deus ele te abençoe. Tem outros links, conteúdos, se você quiser, www.faelvierasilva.com.br/Rafael, você encontra todos os meus links, todas as mídias sociais, e você tem acesso também ao meu site de maneira gratuita. Em breve, o seminário básico vai voltar. Esse seminário básico é gratuito e é uma forma de eu te abençoar, que Deus ele continue te instruindo hoje e sempre. Vive em santidade e anote isso no seu coração. Jesus te ama.